Tribuna Livre de volta, hoje 23 de setembro de 2025. E olha só, gente, se antes o trabalho home office dividia opiniões, depois do fato envolvendo o Itaú Unibanco, o assunto se tornou ainda mais polêmico. É que no início do mês, o banco demitiu cerca de 1.000 funcionários, que trabalhavam de forma remota. Segundo o Itaú, os desligamentos ocorreram por registro de hora extra sem justificativa e pelo não cumprimento de jornada. Isso foi constatado depois de 4 meses monitorando a atividade desses profissionais por meio de sistemas internos, tá? Essa espécie de vigilância, vamos dizer assim, inclui dados relacionados à movimentação do mouse ou do teclado, por exemplo. Pois é, mas qual que é o limite, né? Entre esse monitoramento e essa espécie de vigilância? Qual o limite entre os direitos da empresa e a invasão de privacidade dos funcionários? Se, por um lado, há pesquisas que mostram, maior engajamento e produtividade de quem trabalha de forma remota, outras pesquisas também apontam que trabalhadores estão preocupados com o distanciamento físico e até demonstram desejo em retornarem ao trabalho presencial pelo menos alguns dias da semana. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? No nosso Tribuna Livre, sobre o trabalho remoto monitorado. Isso, e aí você participa com a gente, tá? Da nossa pergunta do dia que vai aparecer aí na sua tela para quem está nos acompanhando no aplicativo, no YouTube e na TV. O que você acha do trabalho home office? Você já trabalhou? Você conhece alguém que trabalha? Se você não trabalha em home office, mas gostaria de trabalhar, qual que é a sua percepção, sua opinião sobre isso? Envie pra gente no nosso WhatsApp, que é o 99412-2179. Já salva aí o WhatsApp do Tribuna Livre, 99412-2179. Aqui conosco, nossa mesa de peso, viu, para esses profissionais. Aqui conosco o advogado especialista em direito trabalhista, Paulo Goulart. Tudo bem, Paulo? Obrigada, por ter vindo. Obrigado, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E também mais uma vez conosco aqui a Headhunter da Prime Talent, também conselheira de administração pela Fundação Dom Cabral, psicóloga, especialista em negócios, Bárbara Naves Nogueira. Obrigada, Bárbara. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês de novo. E você dessa vez na Casa Nova, né? Exatamente. Paulo já pegou a Casa Nova, né, Paulo? Dessa vez. Primeira vez. Vocês estão gostando? Muito. Muito bonito, né? Muito bom. E aí, vamos ver se os nossos ouvintes vão gostar do nosso programa hoje. A gente está com uma expectativa muito grande. Por quê? Porque esse caso, envolvendo a demissão de 1.000 funcionários, realmente mexeu com todo mundo. E o trabalho home office realmente divide opiniões, e principalmente quando ele é monitorado, né? E aí a gente vem trazer essas questões. Até que ponto esse monitoramento é legal, né? E até que ponto é invasão de privacidade? Podemos começar com essa, doutor Paulo? Podemos, claro. E a diferença, de monitoramento e vigilância. Essa é a pergunta, vamos dizer, de milhões. De milhões. Né? Então, o que a gente percebe hoje, especialista na área há muito tempo, e de fato o home office ele veio como a primeira inovação ali lá em 2017 pela CLT e completamente reestruturado em 2022 com a pandemia. Então, o que a gente percebe hoje é que a empresa ela tem que ter o cuidado no ato da contratação de delimitar o que vai monitorar, quais são os pontos de monitoração daquele funcionário, qual é o limite que ela vai utilizar. Então isso tudo tem que ficar muito claro na relação contratual. Então você vai fazer um contrato de trabalho com o seu funcionário para falar que o trabalho é de home office, primeiro ponto, e você vai limitar qual é a sua atuação naquele controle. A empresa tem o poder de controlar o trabalho, só que ela não pode exagerar. E o ponto em questão é esse exagero. Então, a quantidade de cliques, a forma de monitoração daquele funcionário, ela foi adequada, no caso do Itaú, por exemplo? Então, precisa analisar o caso a caso. O que a gente percebe muitas das vezes é que há um excesso por parte das empresas de controle, e aí os funcionários acabam ficando sobrecarregados, e isso traz um tanto de situação complicada na relação de trabalho. Então, é um tema muito complicado, de fato, e tem que se ter um cuidado e uma relação muito cuidadosa, de fato, entre empresa e empregado. Mas aí o que me chama a atenção, Bárbara, que é o seguinte: a empresa disse que foram vários
hora extra, sem estar combinado, que os funcionários estavam fazendo. Mas isso não caberia, talvez, uma advertência antes de tomar uma medida como essa? Não só como isso, mas outras coisas que excesso de trabalho, trabalhando fora do horário, ou saindo durante o horário de trabalho. Isso primeiro não caberia, talvez, uma advertência para depois, de algumas vezes, se tomar uma medida mais dura? Essa realidade que a gente viu, né, do Itaú, ela trouxe diversas outras provocações. Então, assim, a gente está falando de um monitoramento de funcionários a partir de cliques, a partir de questões muito tangíveis, mas, na verdade, o resultado da maioria das pessoas que trabalham em escritório não é tão tangível assim. Então, a gente tem que falar muito mais de ao invés de trazer uma advertência, né, de ser duro nesse aspecto com o funcionário que está tentando ali trazer um resultado, trabalhando em casa, que já é um desafio para todos, na minha visão, falta a empresa entender quais metodologias e quais formas ela pode inserir no meio do trabalho, né, na relação com esse trabalhador, para de fato entender qual o resultado que ele está trazendo, ao invés de, vamos ver a hora extra, o clique, o que essa pessoa está trazendo de resultado para a empresa. Então, a gente não pode tratar o funcionário como a gente tratava há 100 anos atrás, na era industrial, uma pessoa que está hoje trabalhando com a parte mais intelectual, por exemplo. Tem que saber lidar com cada caso, cada tipo de função, cada cargo, qual nível do funcionário. Então, cabe a advertência, claro, mas, ao mesmo tempo, como que as empresas hoje podem fazer realmente a análise dos resultados que as pessoas estão trazendo de forma mais efetiva e que possa realmente ver, esse funcionário não está trazendo resultado, eu vou demitir. Ou simplesmente, olha, eu estou com tanta hora extra aqui desses funcionários e eles estão entrando na justiça contra nós, não estão dando resultado, eu vou demitir 100, eu vou demitir 1000, como foi. Então, acho que cada caso é um caso, mas as empresas precisam fazer uma força maior para lidar de forma mais inteligente e estratégica com esses funcionários. Todos. Eu quero saber, doutor Paulo, depois do intervalo, doutor Paulo, se isso tem que estar tudo muito às claras. O senhor disse logo na primeira fala do senhor. Pode monitorar secretamente? Tipo, ou isso tem que ser falado para o trabalhador? Olha, vocês vão estar em home office, mas nós estaremos monitorando vocês, né? Por meio disso, né? Por meio daquilo, por meio dos como toques. Que você vai ser monitorado? A gente vai salvar a tela de vocês, a gente vai ver o resultado final. Responde para nós depois do intervalo? Claro. Então tá bom. Vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo, enquanto isso você vai respondendo a nossa pergunta aí, tá bom? 99412-2179. Fala pra gente o que você acha do home office, se já trabalhou ou não, qual que é a sua opinião, tá bom? Voltamos já. Nós estamos de volta com o Tribuna Livre, hoje falando sobre o trabalho home office monitorado. E você participa com a gente. O que você acha do trabalho home office, hein? Você já trabalhou no home office? Não. O que você achou? Você gostou, não gostou? Eu trabalhei um pouquinho no home office, vou falar para vocês. No início eu não estava gostando, não, mas depois, assim, foi uma maravilha. Mas tem que ter disciplina. Fato é esse, tá? Então manda aí a sua opinião pra gente no 99412-2179 no WhatsApp aqui do Tribuna Livre, porque hoje nós estamos recebendo quem, Adriana? Pois é, hoje a gente está aqui com um advogado especialista em direito trabalhista, Paulo Goulart, e a gente também está com a Bárbara Naves Nogueira, ela que é a Headhunter da Prime Talent, ela também é conselheira de administração pela Fundação Dom Cabral, psicóloga especialista em negócios. Bárbara, eu queria avançar nessa discussão para trazer um pouco a responsabilidade também da liderança. A gente sabe a diferença entre chefia e liderança, né? Liderar é algo muito difícil, né, doutor Paulo? Dificílimo. Exatamente. A gente tem muito chefe e poucos líderes, né? E um dos papéis da liderança é exatamente conseguir fazer com que a equipe funcione de forma harmônica e de forma produtiva, tanto no presencial quanto no home office. E aí, outra pergunta de milhões, tá, doutor Paulo? Por que tantas empresas dão certo no trabalho home office e outras fracassam? Está na liderança o problema? Ótima pergunta. Acredito muito que essa questão é a ponta do iceberg.
as lideranças elas devem ser capacitadas para lidar com um cenário como esse. A gente viveu a pandemia, que foi uma onda forçada ali do home office. Os líderes começaram a liderar remotamente sem o menor conhecimento, sem metodologias, sem condições de quantificar resultados. Então, tudo foi feito muito de forma arcaica. Hoje, que a gente já está um pouco mais preparado, que teve uma curva forçada da volta para o presencial, veio primeiro a pandemia, totalmente home office. Depois veio a volta para o presencial, porque todo mundo ficou um pouco adoecido, né? Mentalmente mesmo. Veio o burnout digital, veio a questão de ficarmos sempre muito distantes uns dos outros, e nós somos seres humanos, precisamos da presença. E aí agora a gente está no momento de consolidação do híbrido, por isso. Então, o pulo do gato, para mim, na sua pergunta, é trazer capacitações que façam os líderes estarem mais preparados para gerenciar essas equipes remotamente. E a dica mais infalível que eu vejo, não colocar um líder para gerenciar milhões de pessoas. Milhões é de forma figurada, né? Mas um líder, ele tem que gerenciar líderes que gerenciam líderes que gerenciam líderes. Não pode ser um líder que está ali gerenciando uma equipe, vamos supor aqui, de 100 pessoas. Ele tem que gerenciar 100 pessoas subordinadas a ele embaixo, né, da pirâmide, mas logo abaixo dele ele tem que ter um time de no máximo 10 pessoas, de líderes que lideram o time dele. E isso vai fazer com que ele seja próximo da equipe dele. A proximidade é o pulo do gato. Ele não dá conta de estar próximo de todo mundo, mas ele dá conta de cascatear a humanização, a proximidade, para todos estarem bem e totalmente conectados. E aí sim performarem da forma que a empresa busca e darem resultados. Mas aí, Bárbara e Dr. Paulo, tá tudo muito novo ainda, vamos dizer assim. As empresas estão aprendendo na prática. Até mesmo a questão da justiça, em questão desses funcionários, caso não foram demitidos, o que pode, o que não pode, né? Como é que está a situação hoje dentro das empresas? Porque, como a Bárbara diz, precisa de uma capacitação. Beleza, mas do ponto de vista jurídico, como que está hoje para esses funcionários que têm algum problema no home office, acabam saindo da empresa? Como é que a justiça está se comportando? Tem muitas ações? Tem. A gente, falando de novo do tempo, né, nós estamos falando de uma legislação atualizada em 2022 à força. Diante de uma pandemia, a legislação foi atualizada, nós não sabíamos como seria daqui para frente, então, se você for analisar, 2022 está muito perto, nós estamos apenas 3 anos, então isso tudo tem gerado no Poder Judiciário, na Justiça Trabalhista, diversas ações, e ao longo do tempo tem se consolidado alguns entendimentos do Judiciário sobre como que deve ser essa relação, a questão do monitoramento, que não pode ser a qualquer custo, ele tem que ser cuidadoso, a gente esbarra em LGPD, tem que ter esse cuidado, então a empresa tem que assinar um contrato explicando para o seu funcionário até onde ela vai, esse funcionário tem que ter esse conhecimento. Ok? E se o funcionário não concordar, ele pode falar? Sim, ele pode falar. Não concordo com essa cláusula, né? E aí pode chegar a um acordo. A gente espera que tente um acordo. O problema é chegar a empresa do acordo. Se há um abuso, ele tem que questionar esse abuso. Não necessariamente a ausência do questionamento dele vai impactar um direito futuro que ele pode, de fato, levar ao X do trabalho. Se ele perceber que, mesmo não tendo concordado com aquele ponto, mas assinado o documento, ele pode questionar isso futuramente, percebendo que houve um abuso ali de um direito que ele teria. E a questão toda do home office é esse cuidado que a empresa tem que ter com o controle da jornada, ou se vai ser uma jornada controlada, ou uma jornada por resultado. A Justiça do Trabalho hoje entende diversas situações novas hoje, que é o direito que esse funcionário tem, que a empresa, muitas das empresas, inclusive, já estão fornecendo mesas, cadeiras, o acesso ali à internet, computadores, enfim, toda essa questão do custo que o funcionário tem para ficar em casa. A empresa já está arcando com as empresas já estão arcando com esse custo, e a Justiça do Trabalho já entende que é uma responsabilidade da empresa esse tipo de despesa. E o cuidado maior, de fato, aí é na tratativa do dia a dia. Então, esse alinhamento do dia a dia é muito importante. Nós falamos muito também na Justiça do Trabalho do direito de desconexão. Então, o home office ele não quer dizer que você está 100% por conta da empresa, ainda que você não tenha o controle de jornada, trabalhe sob meta,
Se você está trabalhando além do que deveria e não tem o tempo de descanso necessário, você pode, de fato, questionar isso. A título de hora extra, por exemplo, ou o seu direito à desconexão, lazer e cuidado com a família. Eu vou deixar uma questão aqui, eu sei que é um pouco subjetivo, doutor Paulo, mas eu acho importante a gente falar, que é a questão da confiança. Porque quando a gente fala, né, dessa relação burocrática, jurídica, né, processual de empresa e trabalhador, fica uma coisa, às vezes, na minha cabeça, por exemplo, sinto que é algo muito mecânico, muito distante, né? Empregado, funcionário. E hoje, quando a gente fala em liderança, quando a gente fala em ter essa proximidade, nesse controle, mas no controle no bom sentido, né? De ter uma boa convivência, prezar para um bom ambiente de trabalho, o que hoje também todos os funcionários estão procurando, né? Quando se estabelece uma relação de home office, o funcionário pressupõe que a empresa também confia naquilo que ele pode entregar. E confia também na idoneidade dele, né? E quando você passa a monitorar dessa forma, mesmo que seja, né, uma regra da empresa, pode quebrar, ou o funcionário sentir essa quebra de confiança também, não pode? Pode, mas aquilo que a gente já vem falando aqui, né? A regra do jogo combinada logo no início não sai caro, né? Então combinado não sai caro. Se você deixa claro para o seu funcionário como que você vai atuar, é claro que existe a confiança, e para todo contrato de trabalho você tem que ter a confiança. Então você tem que entender que o diálogo ele tem que continuar a existir ao longo do tempo do serviço. Não é só, ele não pagou essa minha hora extra, não fez o pagamento de algum tipo de custo que eu tive com o meu trabalho, eu vou para a Justiça do Trabalho. Então, é importante que desde o início esse alinhamento seja bem ajustado. Por isso a questão da liderança, do cuidado, da tratativa. O desafio que eu vejo hoje das empresas é cuidar melhor do funcionário, até para se evitar uma ação trabalhista. Às vezes, uma boa conversa, um bom feedback, uma solução, uma simples conversa daria uma solução que evitaria um processo trabalhista e aí um custo maior para a empresa. Então, sempre falo, conversa resolve muita coisa. É o diálogo, né? Eu fico surpresa com você falando com esse número grande de processos, né? Porque é nítido para nós que trabalhamos com a busca e seleção de profissionais o quanto o home office é visto como um super benefício, né? Então, quando você não tem, lá na Prime, eu tenho até um exemplo que eu sempre falo, que é lá, quando a gente está buscando um profissional para as empresas, eles já perguntam assim, então, o modelo é híbrido, home office? Eles não perguntam se tem opção. Ou é híbrido ou home office. Se você obriga hoje um profissional, obriga mesmo, olha, você tem que estar. Eu estou falando de algumas posições, obviamente, claro, né? Elimina aqui a questão fabril, elimina aqui a questão que tem várias outras posições manuais que não tem como. Mas o staff, a parte ali dos funcionários que trabalham de forma mais intelectual, todos podem trabalhar home office. Aí eles já não veem opção. Se tem obrigação, eles não querem, na hora. E aí, quando você oferece para os funcionários a opção do híbrido ou a opção de você estar em casa uma vez por semana, 2, isso é um benefício tão grande. Isso já traz o engajamento, que é o que todas as empresas querem, a flexibilidade, que hoje é uma das maiores buscas dos profissionais, é uma flexibilidade para você ter uma vida com uma qualidade de vida maior, um almoço com os filhos, um dia livre para você poder levar seu filho na escola. Enfim, tem vários ganhos que, se for algo feito com uma comunicação efetiva, de forma bem estruturada, como estratégia da empresa, dá muito certo e evita, né, chegar numa justiça ou qualquer pessoa falar de hora extra. Porque quando você tá feliz, você trabalha talvez de noite, mas de manhã você tá lá com seu filho. Então, essa flexibilidade, que eu acho que é um ganho muito grande para a maioria das pessoas e que pode ser também tratada nas empresas para evitar esse tipo de qualquer ação, né, para entrar na justiça contra uma empresa, eu imagino. E aí, por falar em flexibilidade, gente, nós vamos agora conhecer a Fabiane Nunes. Ela é auxiliar administrativa e ela conta como que ela concilia a rotina profissional com a maternidade e fala também a percepção dela, o que ela acha do home office, quais são os prós e os contras. Vamos acompanhar. Eu me chamo Fabiane, tenho 37 anos. Eu tô aqui para relatar um pouquinho como é que é a minha rotina de home. É uma rotina muito boa, por sinal, me dá muita comodidade, só de eu não ter que pegar transporte público, né? Isso ajuda demais, descansa muito mental. Trabalho de home office devido
eu ter uma filha de 6 anos, eu não tenho rede de apoio, então assim, eu preciso estar nessa modalidade, que para mim é uma modalidade muito boa de serviço, na qual quando você pega para exercer mesmo de verdade, você consegue, né, fazer o serviço certinho. É uma rotina um pouco puxada, porque a gente que tá de casa, né, acaba que a gente não pega transporte nem nada, a gente vai direto. Então, se a gente não controlar muito, acaba que a gente trabalha até em excesso. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade no serviço que eu atuo. Eu sou da área financeira, né, de uma empresa de telecomunicação. Então, assim, é muito fácil lidar com essa questão do home office. Eu criei uma rotina. Eu pego o serviço, faço todo o serviço que eu tenho que fazer. Na hora de parar, para poder ter o almoço, eu tenho a minha jornada do almoço normal, que é de 1 hora, e retorno normalmente para o serviço como se eu tivesse no ambiente de trabalho mesmo, na empresa, na própria empresa. Então eu faço do meu home office como se eu tivesse presencial. Eu trabalho no quarto da minha filha, né, na qual possuo uma cadeira, um computador e um telefone que eu preciso para atender o cliente. Mas no mais, o que me deixa assim um pouco desconfortável no home office é a questão do conforto, porque na empresa a gente tem um conforto melhor. De casa a gente cria um ambiente assim, qualquer, né? Não tem um suporte da empresa aqui em casa, então é uma cadeira menos confortável, a condição também não favorece tanto, né? Então, assim, em questão disso, que é um pouco negativo. Mas no mais, de outras formas que eu lido aqui no home office, é tudo muito tranquilo. Com total confiança da empresa no meu serviço aqui em home office. Então é tudo alinhado certinho, tudo direitinho. Tudo que precisar eu fazer para poder sair, eu comunico eles não importam. Tudo conversado. Uma coisa importante do home office é que o mental da gente é melhor do que talvez se a gente tivesse presencial. Tudo que é conversado dá certo, né, doutor Paulo? Dá certo, com certeza. Você vê que ela apontou aí muito mais pontos positivos do que problemas. A gente percebe que ela consegue ter o contato com a filha, que é muito importante. Inclusive, a legislação fala para que pessoas até com filhos até 4 anos ou com deficiências, elas devem ser priorizadas para o home office. E trouxe também uma informação importante, tema polêmico também, que é a questão da ergonomia. Ela trouxe já um ponto ali do conforto. Então, isso é um cuidado que as empresas estão começando a ter um pouco mais, porque a doença ocupacional ela não surge do dia para o outro. Ela vai surgir com o tempo. Então a gente tem visto vez ou outra um problema de pessoas que acionam o X-Trabalho falando sobre acidente de trabalho ou doença ocupacional no home office. É um tema extremamente delicado, mas o caso dela traz para a gente essa reflexão dos cuidados com a ergonomia que a empresa precisa ter para o conforto do seu trabalhador e para que ele não apresente no futuro uma doença ocupacional que vai trazer prejuízo para ambos os lados. Bárbara? E sobre essa situação dessa moça, né? Eu acho que ela reflete também a realidade do mundo feminino, que é a necessidade de muitas mulheres estarem presentes em casa por conta do marido trabalhar ou ser mãe solo. É a tal da falta de rede de apoio. Rede né? de apoio. O que ela falou, né? Ela não tem. E isso para ela, olha como que isso é valoroso. Muitas vezes ela pode ter 2 opções de trabalho, ela vai optar por essa e não pela outra. Muitas vezes não só pelo financeiro, mas pela comodidade de estar com a filha dela. E isso aí é algo que muda a vida de todas as mulheres. Eu falo por mim, minha vida mudou depois da pandemia e eu tive a minha primeira filha na pandemia e eu pude estar com ela, trabalhando de casa, como ela falou, né? Eu pude estar com ela, eu amamentei ela mais tempo porque eu estava em casa, trabalhando normalmente de casa, com minha rede de apoio. Então, eu consegui ter essa flexibilidade e isso muda a vida das mulheres. Isso ajuda as empresas, inclusive, a contratarem mulheres excepcionais que, por acaso, não estão trabalhando por conta desse aspecto que é a maternidade, ainda mais na primeira infância. É o que dizem, né? Os bons profissionais não são nem sempre são aqueles que estão mais próximos. Uhum. Verdade. Né? E com o trabalho home office, com o trabalho híbrido, é possível você localizar essas peças e trazer, né, para sua empresa. Inclusive de outros países, Exato. né? Existem hoje vistos que deixam as pessoas trabalharem para outros países de qualquer lugar do mundo. Então, até essa questão tá evoluindo bastante.
Gente, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas vai participando aqui no nosso WhatsApp. Eu vi que tem perguntas aqui, viu? Muitas No aqui. próximo bloco nós vamos ler aqui a interação de todo mundo. Voltamos já. Estamos de volta com o Tribuna Livre, hoje falando sobre o trabalho home office monitorado. E você participa com a gente, viu? O que você acha do trabalho home office? Já nós vamos trazer as participações, mas ainda dá tempo. 99412-2179. Conta pra gente a sua opinião, algum caso que você já viveu aí sobre home office ou de alguém que você conhece. Pois é, eu já vou trazer então. A Helena, primeiro aqui falando que acompanha o programa todo dia, viu? Obrigada, viu, Helena? Diz que gosta demais aqui da Rádio América. Um grande abraço para você. E além disso, queria só abrir espaço aqui para mandar um abraço pro Valtinho. A gente tem que mandar. O Valtinho. Valtinho de Almenara, ele que escuta a gente também todo dia, assiste a gente, acompanha pelas redes sociais. É um ouvinte assíduo aqui, nos acompanha mesmo. E ele é pai do Wellington. O Wellington que está trabalhando na obra aqui da Catedral Cristo Rei. O Wellington me encontrou hoje, viu, o seu Valtinho? Contou aqui que o senhor adora, né, o programa, o Léo. Então, assim, eu fiquei muito feliz e fiquei feliz também na sua preocupação, né, em todo o andamento do programa. Ele falou a respeito de características do programa, sabe, as cores e tudo, o que fica bom, o que não fica, o que ele gosta mais e tudo. Então o Elton me contou tudo, tá? Nós estamos de olho em tudo. Queria mandar um abraço muito grande pro senhor, pessoal, né, que acompanha a gente lá em Almenara. Anotamos tudo. Tudo, muito gracinha. Anotamos viu? tudo, viu, seu Valtinho? Seu Valtinho e também o Wellington, que é uma simpatia, tá trabalhando aqui na Catedral Cristo Rei. Gente boa. Perguntas? Vamos lá? Vamos lá, Vamos começar então aqui com a pergunta da nossa ouvinte, a Maria Clara. Maria Clara perguntando aqui, qual que é o equilíbrio entre o home office e o presencial? Por exemplo, 2 vezes na semana presencial, 3 home office, eu quero ouvir vocês dois. Qual que é a melhor jornada, doutor Paulo? Vou antecipar quase a resposta da especialista. Mas eu vou falar um pouco do cenário que eu vejo, né? Ótimo. Aí o doutor Aí pode complementa. falar da Isso. legislação. Vou deixar você à vontade primeiro, se você quiser. Não, você que sabe. Não, tudo bem. Eu acho que o equilíbrio ele é importante. Nós temos visto que tem dado certo, e aí no aspecto de menos questionamentos na esfera e na visão jurídica, de 2 a 3 dias em cada um dos trabalhos. 2 dias em casa, 3 no trabalho, mas geralmente 3 em casa e 2 no trabalho. Muitas empresas adotam home office segunda ou sexta. Então, esse equilíbrio tem sido bem importante e traz também um benefício emocional, cuidado ali psicológico do trabalhador. Isso tem sido bem relevante. O que a gente tem visto é isso, especialmente nos nossos clientes lá do escritório Goulart & Galon, os cuidados que quando eles nos trazem, os problemas. Geralmente o problema acontece quando ele está mais tempo no home office ou efetivamente sem o home office todos os dias no escritório. E o que eu vejo que é uma realidade de mercado que eu posso trazer para vocês é realmente os funcionários e as empresas estão adotando o modelo híbrido na sua grande maioria, que é o 3-2, né? E alguns, a maioria 3 vezes home office, 2 presencial. Como sugestão, né? Isso também de forma flexível. Então, se a empresa puder trazer uma flexibilidade dentro desse cenário, claro que tem um norte. Tem que ter um norte para o funcionário, inclusive, se guiar. Mas a flexibilidade, ela vem com um líder imediato. Então, olha, para mim funciona melhor na segunda e na sexta. Para mim funciona melhor assim ou do outro jeito. E uma questão muito importante que eu achei o máximo de um cliente nosso que eles estão fazendo 4 dias de home office. Isso não é a maioria, tá? Mas eu quis trazer aqui ilustração que eu acho eles uma prática excepcional. Eles fazem 4 dias de home office, de produtividade, assim, muito, muito, muito feroz, entre aspas, e um dia na semana eles se encontram no escritório, mas de forma muito mais flexível e é muito mais para o convívio, para trazer criatividade, para trazer a questão mais lúdica deles juntos e fazerem a sociabilidade ali que falta no home office. Então, eles trabalham, de fato, 4 vezes por semana. Interessante. E tem empresas adotando já, o doutor pode falar, de fato ali 4 vezes somente. Inclusive, a própria Anglo Gold, não sei se vocês conhecem, uma grande mineradora de ouro, eles trabalham só até quinta-feira. Essa discussão
da mudança da jornada, né, do 6x1, 4x3. Tema Isso que dá dá pano mais, pra dá manga mais demais. Dá mais um desse, programa? Mais um acho que programa. dá mais um bloco. Pode convidar a gente de novo para falar disso, porque é polêmico demais. Mas E é aí, um tema bom. tema bom. E aí, doutor, a Yasmin está perguntando, do ponto de vista jurídico, o modelo híbrido, ele é mais seguro tanto para o trabalhador quanto para o empregado? A questão da segurança depende muito do dia a dia da empresa e do cuidado e comunicação. Então, se a gente percebe, tanto no modelo híbrido ou não híbrido, por completo home office, mas a empresa ela tem o cuidado, como a gente mesmo falou, no monitoramento, na tratativa com o seu funcionário, a segurança, para mim, ela vai ser a mesma. Se você, dentro da relação de emprego, você cuida do seu funcionário. É claro que aí a gente pega o aspecto subjetivo, que é o modelo presencial, ele traz essa interação, esse cuidado ali de você ter o contato com a equipe e fazer alguns alinhamentos que no online e no home office isso não é possível. O que a gente percebe hoje é que a empresa não pode simplesmente chamar, vem e volte aqui para o presencial, tem que ter alguns cuidados. Então a empresa pode sim querer que você volte a trabalhar no presencial, sim, é um poder de mando do empregador, mas tem um prazo para você cumprir aquele retorno. E ela pode sim pedir para você fazer um trabalho híbrido e você, em tese, em regra, não pode negar. Você tem que saber, de fato, alinhar essas expectativas com o seu empregador. Então, não existe, vamos dizer, o modelo mais seguro. O modelo seguro é aquele empregador que cuida do direito do empregado e a tratativa entre os dois, ela é certeira. Então, se você cuida do direito do seu empregado, seu modelo vai ser seguro. Eu acho que Sérgio, o colaborador e o empregado feliz é mais seguro, né? Exatamente. Com Tem que certeza. focar nisso, em trazer um ambiente feliz, um ambiente de engajamento, que com certeza você vai ter menos problema. Com certeza. Só registrar aqui também a participação do Sérgio Nogueira. Bom dia, gente. Sobre o trabalho aí, o home office, a comunicação pode se tornar mais impessoal, dificultando a comunicação, a linguagem, né? A linha entre o profissional e o pessoal pode ficar turva, levando ao excesso de trabalho, a exaustão e o estresse. É o Sérgio Nogueira, do bairro Concórdia. É o que disse a nossa, inclusive, entrevistada que a gente trouxe, né? Precisa ter uma disciplina, porque dependendo, você trabalha até além do que foi pedido. Então, é preciso também ter essa disciplina em casa, né? Para que você cumpra aquela jornada e até não se sobrecarregue também. Isso é um limite de cuidado. Muitas pessoas, e aí lendo relatos do problema que nós estamos tratando aqui como base do Itaú, falaram que trabalhavam em excesso de jornada. Então, o controle por clique não foi suficiente para falar que, de fato, aquela pessoa estava ou não produzindo. Então, isso é um limite muito cuidadoso. O trabalhador tem que saber até onde ir. Como a gente falou aqui, direito de desconexão, de lazer, ele não tem que estar totalmente disponível fora do horário de trabalho. Então, é um cuidado muito relevante que o trabalhador tem que ter no dia a dia do seu trabalho. E são as novas competências que vieram o pós-pandemia, né? Que uma delas é a autogestão. As pessoas eram sempre gerenciadas por alguém. Alguém que... E assim, não vamos delegar somente para o líder, né? A gente tem que fazer a nossa parte também para a gente ter a autogestão de conseguir fazer, de fato, a rotina que o doutor falou, né? De trabalhar tantas horas por dia e preservar a nossa saúde mental. Tribuna Livre chegou ao fim, gente. Passou tão rápido. Nós vamos gravar uma vinhetinha assim, tá, Haroldo? Nós vamos gravar, viu, Haroldo? A gente colocar, agradecendo aqui ao Dr. Paulo Goulart, advogado trabalhista. Quem quiser encontrar o Dr. Paulo lá nas redes sociais é @PauloGoulartADV. Exatamente. É isso mesmo? Muito ativos ali no Instagram. Só procurar @PauloGoulartADV, você vai saber de tudo de direito trabalhista, direito do empregado e do empregador. Ótimo. E a Bárbara Naves Nogueira, diretora e headhunter da Prime Talent. O @ é Bárbara Naves Nogueira, tudo junto. Isso. Também somos super ativos lá, tem vídeos semanais, tem conteúdo de artigos publicados nas mídias, então podem seguir lá que vocês vão ter muito conteúdo de carreira e liderança. E amanhã, a partir de 11 horas da manhã, nós estaremos de volta aqui na América FM, TV Horizonte, e você acompanha pelo aplicativo e também pelo YouTube, porque agora é hora de notícia, Adriana. Nossa, e como tem notícia hoje, viu? André Santos e Janaína Rejane. Vai caber tanta notícia aí no Rede, meninos. Boa tarde para vocês, bom jornal. Boa tarde.